Tá. Nossa prova, então, será na próxima aula. Vai ser numa quinta-feira. Tudo certo? Qual é o conteúdo que eu vou cobrar nessa prova? Capítulo 1 e capítulo 2. Pega lá seu livro. Quem lembra do capítulo 1? Quem lembra do capítulo 2? O que a gente trabalhou? A prova vai ser do capítulo 1 e capítulo 2, professora? Isso. Igual a prova do nono ano A. Ah, vai ser igualzinha? Não. Fala o conteúdo. Ah, tá. Já ia mandar mensagem pros caras. Mas eles não estão com a prova. A prova está comigo. Eles não estão com a prova. Não deu tempo. Foi o último dia de aula e eu deveria ter aplicado a prova com vocês, né? Mas não era dia. Aí a Arthur acabou de chegar. Cara da Lígia, que ele só ia mandar pros caras lá do vôlei lá. Eu não ia nada. Pode parar que eu não faço isso. Só colocar a presença pro Arthur. Então, o que acontece? Eles não estão com a prova. Vai ser velocidade, né? Isso. Professora. Pega lá o seu livro, pega o livro para A gente nem acompanhar. usa o livro, no livro tem uns treinos de cosseno, umas coisas estranhas. Não, né? eu vou mostrar para vocês o que acontece. O que é relacionado a seno e cosseno, eu vou explicar por quê, tá? Então, pega o seu livro, qual é o conteúdo que vai cair? Abrindo lá. Inicia a página 2. Depois vem lá a página 4. Introdução ao estudo de física. Introdução ao estudo de física. Nós aprendemos notação científica. Notação científica, alguém tem dúvida? Não. Era bem facinho. Lembra como que é? Você não lembra? Eu escrever o número de forma reduzida. Vamos supor, eu tenho lá, abra seu livro lá na página 7. 400. Como é que eu escrevo 400 de forma científica? 0,04? Não, 400. 4 vezes 10 elevado a 2? Isso. 4 vezes 10 ao quadrado. Só isso. Tá? Lembrou o que era a notação científica? Eu pegar um número grande e escrevê-lo pequeno. Sim, aí a gente fez bastante exercício em sala. Tá com alguma dúvida? Pega, refaça os exercícios, mas é bem tranquilo. Aí tem ordem de grandeza. Lembra de ordem de grandeza? Não lembro, professora. Não. Se o meu número, eu tenho lá 5,97, vamos na página 9 lá. Página 9. Eu tenho um valor, exemplo, 5,97 vezes 10 elevado a 24. Esse número 5 é maior que 3,6. Ou seja, eu vou pegar... Espera aí. Não, professora, sua aula vai ficar mais ou menos. Pelo amor de Deus, aula mais ou menos não dá. Eu não consigo, eu tenho que explicar. Fica uma coisa vaga, e física ficar alguma coisa vaga, pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor dos meus sobrinhos, dos meus futuros netos, que eu ainda não tenho neto. 5,97 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Isso aqui é a massa da Terra. Pequenininha a massa dela, né? Quem que é a gorda? A Terra. A Terra que é a gorda, ó. 10 elevado a 24. 5,97 é maior que 3,16, porque eu tenho um parâmetro de 3,16. É maior? É. Claro, lógico, né? Você soma com 1. E eu vou pegar a minha potência aqui, pegar 10 elevado a 24 e somar mais 1. Vai ficar, qual é a ordem de grandeza? 10 elevado a 25. Só isso. Professor, e se esse número aqui fosse 0,97? 0,97 vezes 10 elevado a 24. Como é que ficaria? Aí, como esse 0,97 ele é menor que 3,16,
eu não iria somar com 1, ia ficar quem? Só 10 elevado a 24, seria a minha ordem de grandeza. Então, se esse número é maior que 3,16, eu somo mais 1. Se esse número ele é menor que 3,16, Deixa o mesmo. deixa do mesmo jeito, deixa quieto. Deixa quieto. Professora, explica a notação científica, porque... Tá. Você tem números grandes. Vou pegar aqui. Lá, atividades, que é mais prático. Exemplo. Tá lá no seu livro. 320 mil. Esse número aqui, ele tem que ser igual, maior que 1. E esse número, o primeiro número, não pode ser maior que 9. Ou seja, eu posso pegar 32 vezes 10 a quarta? Não. Porque 32 é muito maior que 9. Como é que eu faço? Eu pego 3,2 vezes 10 a quanto? Hein, Manu? Eu não sei. Ó, 1, A 2, sexta. 3, 4. Ah, Vezes então eu 10, vou né? contar pelo número de números atrás da vírgula, é isso? Isso. Se Entendi. for nesse sentido, aqui vai ser positivo. Se for no sentido oposto, aqui vai ser negativo. Então, eu conto... Se tiver mais números na frente da vírgula, vai ser negativo, então. Tá bom, lembrei. Vou pegar um negativo aqui. É hora do show. Ó. Zero, vírgula, 0,45. É hora. Olha, a minha vírgula, pode ser esse número, a notação científica? Não. Vamos reduzir esse número. Não posso deixar como 45, eu tenho que deixar com 4,5. Por quê? Tem que ser um número menor do que 9. Sim. A minha vírgula vai andar para cá, não vai? Ó. Da outra vez, do outro número, a minha vírgula andou para cá. Agora, a minha vírgula vai andar no sentido oposto, vai andar nesse sentido. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 casas que a minha vírgula vai andar. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 a menos 3. Entendi. Tá? É só isso. É bem, eu acho bem simples, né? Aí tem um comentário seu. Que eu tinha falado bem no início do ano a respeito disso. Na página 10 e na página 11, tá lá. Relações trigonométricas. Lei dos cossenos. É um conteúdo que eu não passei. Esse conteúdo que está aqui, tanto na página 10 quanto na página 11, é um conteúdo da matemática. E não tinha como eu colocar esse conteúdo para vocês, porque vocês viram esse conteúdo do ano passado? Na matemática? Não. Então, não tem como eu trabalhar. Quando vocês virem esse conteúdo, professor, eu já estudei o que é seno, o que é cosseno, eu já estudei o que é lei dos cossenos. Quando você estudar isso na matemática, eu vou usar isso aqui na física com vocês. Aonde que se aplica esse conceito de matemática? Mas eu não poderia explicar isso, sendo que é uma coisa que vocês não viram. Entendido, Manu? Por quê? Sim, Manu? Manu? Oi, Manu! É, Gripino. Gripino tá colocando a mãozinha. Tá. Aí vem alguns exercícios lá na página 13, página 14. Faça os exercícios. Mas qual é o conteúdo que a professora mais irá cobrar?
são os conceitos básicos da física. Aqui sim, isso aqui é o que mais é o que eu mais vou cobrar na prova, que tem a ver realmente com o meu conteúdo física. Primeira fórmula que vocês aprenderam da velocidade média. Qual era a fórmula da velocidade média? Silêncio total. Juan, qual é a fórmula, Juan? Fórmula do quê, professora? Hã? Igual a delta S sobre Fórmula delta do quê? Ah, já teve gente que respondeu. Lembra que eu falei para A senhora não vocês? faz a pergunta. Lembra que eu falei para vocês que não precisava ficar lembrando da fórmula. 60 quilômetros por hora. Isso é valor de quê? De uma? Bike. Não, é gripino. De uma velocidade, não é? Poderia pegar qualquer outro valor, mas 60 km por hora é o valor de uma velocidade. Ó, quilômetro é o quê? Então, isso aqui tudo é velocidade. Beleza, é velocidade. Quilômetro é o quê? O espaço percorrido. E a hora? O tempo. Essa barra aqui é o quê? Divisão. Olha lá. Velocidade, ΔS sobre ΔT. É o espaço percorrido pelo tempo. Espaço. Aí, esse delta significa variação. É o espaço final menos espaço inicial. E o tempo, variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Recordaram? Yes. Tá, continuando. Tamires, tá tudo bem aí, Tamires? Tá, professora. Depois, nós aprendemos o seguinte. Manu saiu? Voltando. Nós aprendemos a converter quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Como é que se fazia? Como é que se fazia? O que, professora? A conversão de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Como é que se fazia? Então, dividindo. Você, se fosse para converter quilômetros por hora em metros por segundo, você dividia por 3,6. E se fosse para converter metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplicava. Muito bem. Então, eu precisava o quê? Fazer uma conversão. Beleza. Mas para quem não lembra, tem que colocar uma carga aqui. Ó. Eu escrevo grandão quilômetros por hora e escrevo pequenininho metros por segundo. Do grandão para o pequeno eu vou dividir. Do pequenininho, tadinho, para o grandão eu vou multiplicar. Tá? Para quem não lembra. E, além disso, eu falei também de duas coisas. Existe uma média aritmética. Peguem lá na página 23. Felipe, pega aí página 23, Felipe. Bueno. Página 23. Todo mundo pegou na página 23? Por gentileza, pegue. Para eu te alertar. Pronto. Página 23. O primeiro exercício, qual foi a palavra que a professora pediu para vocês colocarem? Tá. Tempo aritmético. Lembra que eu pedi para vocês escreverem no exercício bem grandão, tá? Por que tá? Tempo aritmético. Tempo aritmético. Porque os tempos, ó, vou só ler o exercício. Tempos são iguais. Os tempos são iguais. Ele fala assim, um móvel percorre o primeiro trecho de uma determinada distância com velocidade constante, de 60 km por hora. O segundo trecho é percorrido com uma velocidade constante de 30 km por hora. Sabendo que os tempos, os deslocamentos no primeiro e no segundo trecho são rigorosamente iguais.
Se os tempos são iguais, você pega e escreve tá. O que significa tá? Tempo e aritmética. Os tempos são iguais. Se os tempos são iguais, eu vou usar a média aritmética. É a soma dividido por 2. É, você Isso, soma eu vou os dois somar. negócios e divide. Isso, muito bem. Eu vou somar as duas velocidades e dividir por 2, pelo Dois. número de velocidades. Então, vai ser 60 mais 30 dividido por 2. Existe também... Blá, 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 blá. Deixa eu pegar outro exercício aqui. Blá, 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 blá. Tá na página 29, peguem lá. Dá uma mudada de página. Página 29. Página 29. Pegaram? Aham. Sim, senhora. Página 29, olha lá no topo tem o exercício 3. O exercício 3, ele fala assim: um móvel Para mandar circular percorre, ele. tá, um móvel percorre uma estrada retilínea AB, em que M é o ponto médio, sempre no mesmo sentido e com movimento uniforme em cada um dos trechos AM e MB. A velocidade no trecho AM é de 100 km por hora. No trecho MB, de 150 km por hora. Calcule a velocidade média entre os pontos A e B. O que eu sei aí? Que os espaços percorridos, eles são iguais. Tá? Se os espaços percorridos são iguais, que média que eu vou usar? Um exemplo para ficar mais claro do que esse exercício. Uma pessoa saiu de Cuiabá e foi até São Paulo. Depois ela saiu de São Paulo e veio até Cuiabá. O deslocamento é o mesmo? O espaço percorrido é o mesmo? Sim. Média harmônica. Aí, isso já teve gente que respondeu. A gente vai utilizar a média harmônica, ou seja, 2 vezes V1 vezes V2, dividido por quem? Quem é que lembra? V1 mais V2. V1 mais V2. Isso é a média harmônica. Você tem isso aqui no seu caderno. Então, basicamente, eu já falei tudo que vai cair na prova para vocês. Esse resumão aqui que vai cair na nossa prova. Mais alguma dúvida? Não. Aí, o que eu quero que vocês façam? Como é que a gente estuda a física? Resolvendo exercício. Então, pegue lá os exercícios. Professora. Fala, minha linda. Como que eu vou saber quando vai ser média harmônica e quando vai ser média aritmética? Média harmônica será quando os espaços percorridos forem iguais. Exemplo. Eu falo o Aritmética é o tempo. seguinte. Isso. Eu falo o seguinte. Fulano de tal estava com uma velocidade de 60 km por hora quando saiu de Cuiabá até chegar a São Paulo. No retorno, fulano de tal saiu de São Paulo e veio até Cuiabá com uma velocidade de 50 km por hora. Então, o espaço percorrido é o mesmo. A distância de Cuiabá a São Paulo é a mesma distância de São Paulo até Cuiabá. Então, eu vou usar a média harmônica. Agora, se eu falo o seguinte, fui até o bairro Copa Mil. Gastei 20 minutos. Fui até o centro. Gastei 20 minutos. Os tempos são o quê? Iguais. Com uma velocidade no primeiro bairro, com uma velocidade de 60 km por hora. Depois, no segundo bairro, com uma velocidade de 50 km por hora. Ou seja, os tempos que eu falei são iguais, 20 e 20 minutos. Se os tempos são iguais, aí por isso que eu pedi para você escrever tá, porque eu tenho a média aritmética. Quando os tempos são iguais, eu tenho que lembrar de tá. Tempos iguais, média aritmética. Eu vou somar as duas velocidades e dividir pelo número delas. No caso, vou somar 60 com 50 dividido por 2, porque são duas velocidades.
tá? Tá bom. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida na prova? Vamos Não. prosseguir. Na nossa última aula, eu terminei. Nós estávamos falando dos exercícios, nós resolvemos até exercício sobre dispersão, não foi? Correto? E daí eu pedi para que vocês olhassem um videozinho de 2 minutos e meio sobre câmera escura. E desse uma olhada lá nos slides. Vocês assistiram o videozinho? Até é bem curtinho, 2 minutos e meio. Quem viu? Eu vi. Ó, Letícia viu. Letícia, então, conheceu o meu site. Acho que teve mais alguém. Dá uma olhada, dá uma... igual a minha irmã fala, dá uma sapiada lá para você... É porque fica mais fácil, tá? Deixa eu pegar aqui e compartilhar minha tela. Entrar em meus documentos aqui, para a gente começar a nossa aula do conteúdo. Eu tenho quantos minutos? Dá uma olhada aí para mim. Eu não quero perder tempo. Não tá aparecendo, não. Deixa eu... Mas deixa aqui mesmo. Deixa eu... Fechar aqui. Vai falando. Professora, só tem tanto tempo ainda. Por gentileza. Não tá aparecendo tempo. Não, mas olha no relógio aí, no seu, alguma coisa. Da aula? Minha aula Acaba vai que horas, professora? Nossa aula... Acabou de 8h50? Vai ser 8h50, 8h50. 20 minutos, então. 20 minutos. Então dá pra gente aproveitar. Bora aproveitar a nossa aula. Nono ano. Fenômenos ópticos. Câmara escura. Achei. Vamos lá. Aí, ó, fica com essa bolinha. Rodando. Quem tem raiva dessa bolinha? Eu. Ai, que fala que fica Ai, carregando, que demora ódio. muito E o tempo. negócio fica rodando. Meu Deus do céu. Ó. Parece que a máquina não tem a mesma velocidade do que o ser humano, correto? Impressão minha. Vou dar um ESC aqui. Eu sempre olho a máquina como uma lentidão. Mas, bora lá compartilhar a tela. Nosso conteúdo de hoje. Câmara escura. Quem é essa dita cuja? É o negócio, é a teoria lá que a gente vê tudo ao contrário e tal. Eu já fiz uma experiência disso, que você coloca uma caixa na cabeça, faz um buraco atrás e fica com um papel branco na frente, você enxerga. Isso, daí você vai ver uma imagem que ela é invertida. Isso mesmo, Manu. Olha lá. Olha o que a Manu estava falando. Então, primeiro, para fazer essa experiência, eu preciso de uma caixa. E no caso dessa caixa, que a parede dela é opaca, tem que ser uma parede opaca. Um orifício bem pequenininho. E daí, perceba o seguinte. O que eu quero que vocês notem? Que o raio do topo, lá na chama da vela, aonde vai parar esse raio? Acompanha. Vai parar na onde? Na parte de cima ou na parte de baixo? De baixo. Na parte de baixo. E a base da vela acompanha o raio lá. Vai ir para onde? Para a parte de cima. Ou seja, a imagem que vai ser formada na parede, que vai servir como anteparo da minha caixa, vai formar uma imagem que ela é invertida. Então, eu tenho uma imagem, ela é formada invertida. Quem descobriu isso? Foi um árabe. Não vou me atentar a falar o nome desse árabe, viu? Se alguém quiser. Se alguém tiver coragem aí. Só retomando, então esse árabe descobriu, fez essa experiência e descobriu a formação da imagem dentro dessa caixa. E essa imagem, ela é formada o quê? Invertida.
Antigamente, muito antes, eles pensavam que os nossos olhos saíam luz. E por isso nós conseguíamos enxergar. Aí se percebeu o seguinte, nossos olhos são um instrumento, e por conta da luz que nós conseguimos enxergar. Se eu pegar essa sala, escurecer essa sala, deixá-la extremamente escura, sem nada de luz, você conseguiria me enxergar? Não. Você, na sua casa aí, se você deixar tudo escuro, você enxerga alguma coisa? Não. Então, nós só enxergamos por conta de quem? Por conta da luz. Luz. Porém, acho que você já deve ter visto isso na biologia. Na biologia, você viu isso aqui, ó. Eu tenho a imagem de um homem, aí eu tenho a córnea, eu tenho a pupila, e eu tenho o cristalino. O cristalino é uma lente dos meus olhos. A mesma coisa que você percebeu lá na câmera escura, você está percebendo no olho humano. Olha a cabeça do homem, o raio de luz que sai da cabeça. Isso. O raio de luz que sai da cabeça do homem, olha onde fica a cabeça. Para baixo, porque o raio, a luz vem aqui, ó. Imagina, deixa eu pegar alguma coisa. Por que, professora, que fica assim? Porque a gente imagem enxerga é ao formada... contrário. Os nossos olhos, a imagem formada nos nossos olhos, ela é invertida igual à experiência. O raio de luz que está aqui, que bate no topo da minha cabeça, ele vai para baixo. A luz não está vindo... Vamos pensar assim, de forma bem prática. Da onde está vindo a luz? Parte superior da cabeça. Não está saindo de baixo para cima, está saindo de cima para baixo. Não está? Eu estou aqui, está tudo fechado, porque... Eu tenho medo de algum carro passar, que aqui em casa direto tem o carro do ovo, é o carro da verdura. Então eu fechei, deixei tudo fechado aqui. Eu tenho uma luz aqui na parte do topo da minha cabeça. A luz baixa na minha cabeça, aonde que vai? Para baixo. Quem é que está riscando? E isso está sendo gravado. Muito bem. Então, tá indo para baixo, entendeu? Porque a luz está vindo de baixo para cima. Tudo bem? Uhum. Então, a luz estava no topo da cabeça e veio para baixo. A luz aqui, ó, de baixo vai para cima. Então, eu tenho a formação de uma imagem, essa imagem é invertida. E essa imagem, outra coisa que eu quero que vocês lembrem. Na caixinha... A imagem é formada no anteparo. Onde fica esse anteparo? Fica na parte opaca da caixa, dentro da caixa. Aqui, a imagem do nosso olho, ela é formada na retina, tá? Então, na retina é formada essa imagem. Essa imagem, ela é invertida. E essa imagem, ela é transformada em impulsos nervosos. E daí vai para a nossa mente, e a nossa mente é que faz o quê? Faz o quê? Vocês já viram isso na biologia? Essa inversão. Ela inverte. O cérebro que inverte a imagem para ficar certo. Isso. Aí a gente consegue, como a nossa mente consertou esse erro, nós não vimos as coisas de ponta cabeça, nós enxergamos de forma o quê? Direita e não invertida. Quem descobriu isso? Quem descreve e explica isso? Kepler. Vocês vão ver Kepler ainda lá no segundo ano. As leis de Kepler em relação ao universo. Ó. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Uhum. Eu acho um conteúdo fácil, né? Meios ópticos, nós temos 3, meio transparente, meio translúcido e meio opaco. Eu tô vendo aqui, na casa da Lígia, tem uma janela, e parece que a sua janela, o vidro da sua janela, ele tem algumas ondulações, correto, Lígia? Ou o vidro é liso? Tem. Não, tem ondulação. Tem ondulação? Lígia, você vai fazer o favor para a professora. Você vai se levantar e vai ver se você consegue enxergar de forma bem
límpida, bem clara, o que está do lado de fora da sua casa. Vai lá, Lígia, rapidinho. Agora? Agora. Ela tirou do vídeo, podia ter deixado no vídeo. Não, professora, é porque eu tô com a parte de baixo do pijama. Ah, tá. Será o que ela vai enxergar? A imagem. Professora, fica meio embaçado. Fica meio embaçado. Por que fica meio embaçado? Porque esse meio aí, ele é um meio chamado translúcido. Os raios de luz, eles não conseguem passar com facilidade. Alguns passam, outros não conseguem passar com facilidade. Já se eu pego um outro tipo, deixa eu ver aqui se tem mais alguma casa aqui. Se eu pego um vidro, e coloco à frente, eu consigo enxergar tranquilamente o que está do outro lado, um vidro sem ondulação nenhuma, totalmente liso? Consegue. Espera aí que eu vou... Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui eu tenho um vidro. Esse vidro aqui, ele é totalmente liso. Eu consigo enxergar tranquilamente, ó, você consegue enxergar a parte da minha mão que está aqui, do outro lado do vidro? Ó, consegue? Consegue. Consigo. Consegue porque esse vidro aqui, ele é um meio chamado transparente. O raio de luz, ele consegue passar com facilidade aqui. Por isso que eu tenho o quê? Uma imagem perfeita aqui da minha mão. Então, aqui é um meio transparente, a qual os raios de luz conseguem passar com facilidade, e eu tenho uma imagem perfeita. Ali, já ao olhar o vidro da casa dela, que tinha algumas ondulações, o que ela percebeu? Retirem a tela. Ela percebeu que a imagem ficou embaçada, porque parte do raio de luz consegue atravessar e parte não. Então, eu tenho um meio chamado translúcido. Agora, se eu pego esse bloquinho aqui da professora, deixa eu ter cuidado. Se eu pego esse bloquinho da professora, vocês conseguem enxergar agora minha boca falando? Não. Por quê? É o meio o quê? Opaco. O raio de luz consegue atravessar? Não. Não, ele é barrado pela superfície. Na realidade, acontece qual fenômeno aqui? Alguns raios serão absorvidos, parte dos raios. Só o raio da cor do... aí fala, da cor do meu bloquinho, que você vai conseguir enxergar essa cor por conta que só essa cor aqui será refletida. Mas todas as outras cores serão o quê? Absorvidas, tá? Então, aqui, meio opaco. A casa da Lígia, aquele vidro ondulado lá, meio translúcido. E aqui o porta-retrato, meio transparente. Alguma dúvida? Não. Ai, gente, tô com medo de perder esse... Deixa eu guardar aqui o porta-retrato. Pronto. Continuando. Aqui, só para você ter uma... Sala de espera. Quem que é? Perceba, o aquário, meio transparente. Olha os raios de luz, consegue passar com a máxima facilidade. Meio translúcido. O raio consegue passar com facilidade? Não. E no meio opaco, ele é barrado pelo próprio meio. Tá? Muito fácil. E aí, terminou. Agora dá para a gente trabalhar exercício. Eu tenho ainda 6 minutos. Pelo menos um exercício dá para a gente trabalhar. Pegando o livro. Na página. Eu vou ficar devendo dispersão para vocês, tá? Uma coisa de cada vez, não se eu atropelar tudo.
Vão lá na página 44. Lembra que eu falei para vocês? Nós resolvemos o exercício da página 45. Eu falei, eu preciso explicar o conteúdo para depois a gente trabalhar os exercícios da página 44. Pronto. Pegaram aí, página 44? Aham. Peraí, professora. Página 44. Pelo menos um exercício. Só tenho 5 minutos com vocês. Pelo menos esse daí, aí eu encerro a nossa aula. Nossa aula rendeu até, né? Fiz uma breve revisão. Trabalhei câmera escura. Amém, senhor. Pronto? Página 44, exercício 1. A diferença entre o modelo de visão proposto pelo árabe e o proposto por Kepler se refere, letra A, ao comportamento apresentado pela luz, ao local onde se forma a imagem no olho, a relação entre o olho e a câmara escura, a maneira como é interpretada a reflexão da luz. Qual é a resposta que vocês acham que está correta? A última não pode ser. Porque a maneira como interpretam, as duas imagens que são formadas, tanto no anteparo quanto na retina, que é no olho, as duas imagens, elas são o quê? Invertidas. Letra C? Não, letra C. A relação entre o olho e a câmara escura. Não, porque as duas imagens são o quê? Invertidas. Quando eu falo câmara escura, o nosso olho lembra uma câmara escura. Eu acho que é a letra B, professora. Letra B. Correto, Lígia. Ó, ao local onde se forma a imagem no olho. No olho é formado na retina e lá, na caixinha, no anteparo, na própria parede da caixa. Então, é a letra B de bola. Professora, e a primeira, o comportamento apresentado, o comportamento tanto nas duas, tanto do árabe para o Kepler, eles falam o mesmo tipo de comportamento, só que um é voltado para o olho e o outro voltado para uma caixinha escura. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Ai, que bom. Ó, então até a nossa próxima aula. Não esqueça de estudar. Eu vou mandar o link. Presta atenção, vou deixar tudo lá no portal para que vocês possam fazer essa prova. E qualquer dúvida, me procure antecipadamente, tá? Tudo bem, meus queridos? Tchau, tchau. Beijo, beijo.